A terceira parte desta série de entrevistas é com o engenheiro Vicente, agora discorrendo sobre falta de alvará nas construções na cidade. Com a palavra, Vicente. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto aqui sobre as edificações existentes no município, construídas e sem o devido licenciamento municipal, ou seja, o alvará de construção. É um problema que já nasce com a inépcia da administração em proceder à fiscalização, novamente com a falta de fiscais de acompanhamento e gerenciamento. Essas edificações tendem só a ampliar, a dificultar ainda mais a transparência e a objetividade, fazendo com que a cidade fique ilegal, irregular, feia, né? Não se tem uma coisa urbanística definida, e sempre se dá continuidade nisso. As administrações não se atentam a essa irregularidade. Bom, existem, das edificações irregulares, existem duas situações. Uma é que a edificação foi construída sem o devido alvará, sem a licença, mas, apesar disso, ela foi construída com critérios técnicos que obedeciam à legislação vigente. Como que se pode proceder na regularização dessas edificações? Simplesmente dando-se entrada na prefeitura, com o responsável técnico, através de projeto, e requerendo a regularização. Simplesmente se pagaria as taxas e regularizaria a situação. Mas esse tipo de edificação não tem diferenciação entre as taxas e penalidades. Uma pessoa que construiu há algum tempo, mesmo corretamente quanto à parte física e legal, ela vai regularizar daqui 5, 10 anos, mas ela não tem penalização nenhuma. Então isso faz com que haja um interesse em não fazer a coisa regular. Se a fiscalização já tivesse agido de imediato, isso teria sido barrado. Uma outra forma de edificação irregular é aquela que, apesar de não ter, ou além de não ter a devida licenciamento, ela foi construída sem critérios técnicos, foi construída desobedecendo as legislações vigentes, quanto o Código Sanitário, o Corpo de Bombeiros, as dimensões mínimas para cada ambiente. Isso traz prejuízos depois na hora de tentar uma regularização, porque as leis normais não vão permitir que seja regularizada, justamente pelas irregularidades técnicas. Então eu penso o seguinte, já no plano diretor de Piedade, que Piedade já existe o plano diretor, com base até no Estatuto das Cidades, existem em seus artigos formas de punição para quem age dessa forma irregular. E qual a punição? Ela é tributada progressivamente com o IPTU. O IPTU progressivo vai até 5 anos. Se nesse período ela não buscou a regularização, a administração tem o direito de como se diz, requerer desapropriar esse imóvel com o pagamento de título da dívida pública. É uma forma de inibir, né, a ação desse tipo de situação irregular. O artigo 7º do Plano Diretor e do Estatuto das Cidades preconiza que o IPTU é progressivo no tempo e pode ser aplicado nesses casos, tanto de parcelamento quanto de construção. E o artigo 8º, ele trata da desapropriação com pagamento de título da dívida pública. Mas o município tem que criar leis específicas para a regularização de imóveis. De que forma isso pode ser criado? Bom, tem que ser criado com eficácia e duração permanente, né?
porque já foram feitas várias leis transitórias com períodos curtos para se regularizar, mas não há interesse e estímulo para quem tem a irregularidade para regularizar. Então, criar-se legislação municipal com eficácia e duração permanente para regularizar obras edificadas anteriormente à Lei de 2008, que trata do Código de Obras, nas condições em que se encontram, criando diferenciais pelas irregularidades, taxas diferenciais, ou seja, eu construí sem licença, apesar de estar atendendo a legislação vigente na época, mas eu tenho que ser punido por isso, é uma irregularidade. Então tem que se criar uma taxa diferencial. Agora, as obras edificadas irregularmente na vigência da lei atual, que é de 2008, essas penalizações teriam que ser mais severas. Inclusive as fiscalizações deviam ser mais efetivas, né? Não permitir que se criasse, se ampliasse esse tipo de situação. Uma outra forma também de inibição seria ampliar as penalidades. As penalidades no caso de obras irregulares que sejam embargadas. Porque muitas vezes a obra é embargada e o proprietário da obra ele simplesmente não dá atenção ao embargo e continua com a obra. E a fiscalização não sendo permanente, efetiva, duradoura, isso faz com que seja inerte, né? Não tenha sentido nenhum. Esses são, assim, rapidamente, alguma forma de se tentar buscar a regularização dessas obras. Então tem que ser tratado com cuidado, com critérios, e a administração, juntamente com a parte legislativa, tem que se atentar a esse fato. Isso tem que ser criado de qualquer forma. Não dá para continuar a ampliar a cidade do jeito que está. A cidade vai ficar feia, vai ficar ilegal, vai ficar, de certa forma, impraticável de se dar continuidade a usos, a coisa bonita, né? Nós temos que ter um município bonito, legal e praticável, né? Seria isso, basicamente. Na próxima semana teremos de novo o advogado Orides, discursando sobre o mesmo tema. Até a próxima.